Doutor Maia, bom dia. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, doutor Maia. Estamos aqui vivos, estamos aqui perplexos, estamos aqui de boca aberta, a gente está por aqui sobrevivendo e vivendo, principalmente, né? E o senhor está tudo bem? Exatamente. Tudo bem, tudo tranquilo. Pois é, doutor Maia. Cada vez que eu vou dar o bom dia aqui pro doutor Maia, eu fico aqui, com a minha cabeça fica que nem biruta de aeroporto. 3, 4 assuntos. Ah, é? Eu fico. É, exatamente, porque eu quero decidir qual é o assunto que eu vou começar. E como tem algumas coisas penduradas aqui, esperando pela sua presença, eu fico na dúvida. Mas eu vou começar por essa moça, essa senhora, essa criança, essa pessoa. Essa pessoa aí que não vou nem exatamente entrar em detalhes de nome, etc. Mas só do fato mesmo, né? Essa pessoa que conseguiu enganar várias pessoas, famílias, instituições, em 5 estados. Exatamente. Passando por uma criança de 12... Aqui no Rio Grande do Sul, ela tinha 9 para 10 anos quando ela enganou pela primeira vez. Como é que foi possível isso, né? A primeira coisa, assim, para nós levantarmos hipóteses, né, é essa posição, assim, de extrema dependência e desvalia. Porque esse tipo de posição, assim, sempre dá condições, assim, de agilizar no outro, que eu diria, assim, a chamada ajuda, vontade de ajudar, solidariedade. Uhum. Até me lembrei do fato ocorrido também essa semana, em que uma pessoa com grande dificuldade de caminhar foi atravessar os trilhos, não sei se tu viu. Sim. E ao conseguir atravessar, das bengalas ficou presa e ele caiu no trilho e o trem vinha vindo. Então, uma mulher que estava esperando o trem passar, devia ter uns 40 anos no máximo, ela abriu a porta do carro, saiu correndo, mas não conseguiu, de certa forma, tirá-lo todo, até que veio uma outra pessoa e conseguiu tirá-lo dos trilhos. E o trem imediatamente passou, ele ia destroçar a pessoa. E depois, na entrevista dela, ela disse que tinha horror de trens e que desde pequena não suportava trens. Então a pergunta, como é que essa menina saiu do carro, já que ela tinha uma fobia contra trens, para ajudar uma pessoa que as coisas estavam assim terrivelmente indispostas para ela? Então, levantei isso porque, então, a solidariedade e a vontade de ajudar o outro parece que nos mobiliza de uma forma que pode nos tornar meio cegos. Aí me lembrei também dos bebês reborn, que não são vivos, mas têm uma sedução de lidar com afetos de cuidado, de solidariedade, de amor e despertar estados afetivos que ficam assim gostosos do sentir, que uma pessoa desse tipo pode nos enganar de uma forma absolutamente incrível, como nós estamos vendo no caso. Tipo assim, existe um sentimento que dizem que é o sentimento maternal, né? A gente Exato. Já ouviu falar daquela história de que uma mãe, pode ser uma mãe bem pequenininha, mas ela fica extremamente assim forte, ela é capaz de levantar um carro, um armário para salvar uma criança, para salvar o filho. Quer dizer, há uma força que se torna uma força física quando esse sentimento interno ele se manifesta, que é o da maternidade, que é o do cuidado, da maternagem. Quer dizer, isso então, tipo o que aconteceu com ela, né? Eu tenho medo de trem, mas aquele homem ali vai morrer. Então, esse sentimento é que nos transforma em titãs? Como é que é? Quem cuida, ama. Pois é. Quem cuida, ama. Aliás, falar em quem cuida, né? Quem ama, cuida. Agora, o Dr. Maia já tem uma história aí, dizendo que, na verdade, ele não morreu, viu?
Não, eu tenho várias outras, né? Que aquele filho desaparecido também não morreu. Não, já está aparecendo, acho que essa semana. Ah, é? Uhum, Então, realmente, o segredo da gente se fixar numa coisa é o ineditismo, a uhum. possibilidade do inédito, do singular acontecer, né? E aquela coisa estranha, assim, porque nem tudo que aparenta é, Também, certo? também, então, essa moça, do jeito que ela cria a condição de dependência, parece que imanta a pessoa no cuidado e a ponto de ficar um ano e mais um pouco, como uma mulher de 30 e poucos anos consegue ser uma de 12 e um 40 casal anos? mantê-la em cuidados. E isso, 30, porque ela enganou o pastor, os amigos da igreja, e depois foi para casa desse casal. E depois ela sumiu e aí ela se mantinha em contato com eles até que ela disse, eu quero voltar para vocês. E aí diz, ai, volta, aqui tu vai ter tudo e tal. Mas, doutor Maio, o que me espanta mesmo é o meu Né? lado assim mais do tipo... porque ninguém está falando sobre a questão da legalidade. Eu não vi ninguém dizendo, olha, a primeira coisa que o casal fez, ou que o pastor fez, a igreja fez, foi chamar o conselho tutelar, foi chamar o juiz da infância e da juventude para ver a situação dessa menina. Não Foi. levar na delegacia para fazer um corpo de delito, para fazer num posto de saúde. Quer dizer, então ficou assim, tipo, olha, eu recebi aqui uma priminha lá do interior, que eu sei que o nome da mãe dela é tal, que ela mora em tal estado, e não, ninguém sabia nada dela, mas no entanto colocaram ela dentro de casa e passaram inclusive a fazer festa para chamar os amigos e tal. Isso é muito doido. Pois é, isso que eu estou dizendo, assim, que nós teremos que levantar uma hipótese de como esse jeito de se tornar uma criança um ser altamente dependente Aham. para a maioria das pessoas, gerando coisas absolutamente sem explicação maior, como tu está colocando. Então, esse tipo de afeto que essa pessoa consegue desencadear no outro, que é uma conduta borderline, quase psicótica, eu diria, mas que gera uma sensação de dependência, cuidado, que no outro dinamiza a solidariedade e a vontade de cuidar aquela pessoa como sendo algo assim que me deixa Uhum. encantado de cuidar do outro. E eu acho que isso tem que ver muito com a nossa capacidade, vamos dizer assim, de viver em conjunto, porque na realidade nós somos isso que somos, porque apesar de toda a problemática que nos habita do lado negativo, nós cuidamos muito de nós mesmos. A civilização se cuida e cresce se cuidando e gerando possibilidades de cuidado cada vez maiores. Embora tenhamos o outro lado obscuro que pode desestruturar o cuidado, mas uma civilização como a nossa só pode ter uma vida extraordinária, e como a gente já viu historicamente, que várias civilizações nasceram, cresceram e morreram, mas por cuidados pessoais de si mesmo numa linha coletiva. Então quero crer que uma pessoa que necessita de mim pode gerar em mim estados afetivos extremamente intensos no sentido da ajuda, de dar apoio e, como tu disse bem, o instinto maternal, que não é só na mulher, que é muito desenvolvido, mas de cuidado no homem também. Então Uhum. daí nós podemos entender melhor isso. E isso daria um aspecto meio que de titã, assim. Eu realmente, eu nem penso em mais nada, a não sei em ajudar. E Exatamente como o eu sou bonzinho. voluntário. Quer dizer, Aham. a gente vê em situações assim de desgraça, de problemáticas sociais. Daqui a pouco aparece uma quantidade enorme de pessoas dispostas a gastar todo o tempo, sem ganho nenhum, para ajudar o outro, e aquilo dando uma sensação de civilidade, de vivência intensa e que me deixa super vivo, super ligado naquilo que eu estou fazendo. Aham. É muito importante isso, né?
Agora, essa Amanda, não lhe parece que ela é mais um sintoma da nossa sociedade do que realmente um problema? Bom, é que aí é uma outra hipótese que tu está levantando, porque na realidade, quanto de sintoma, eu estou dizendo assim que o cuidado é uma das características pessoais que nos habitam profundamente. Sem o cuidar do outro, ou ter um cuidado com o outro que faz parte da minha família, do meu ambiente, é que me dá uma sensação de pertencividade, de vivência intensa. Então, expandido para uma sociedade como a nossa, eu acho que é exatamente isso que pode e deve acontecer, que a sociedade se engaje no cuidado de si mesma. Eu não sei se esse caminho, vamos dizer assim, desenvolve isso que tu falou de um sintoma. Sim. Como é que tu tem que Não, colocar? eu digo assim, é de uma criança, é um sintoma de uma sociedade que está mais ou menos atuando quase que para os outros verem, atuando só como se fosse tá fazendo um reality show. Eu estou cuidando de uma criança, olha aqui os vizinhos estão vendo, o pessoal da igreja está vendo, estou fazendo um aniversário para ela, olha só, eu tirei uma foto dela tomando uma madeira, sabe? Parece assim mais, é como se o mundo tivesse se tornado um reality show, onde as pessoas estão se amostrando, como dizia minha avó, né? Está se amostrando para os outros. É que aí juntam os dois lados que tu está falando. Os sentimentos verdadeiros, afeto, amor, são nitidamente importantíssimos para cada um de nós. De sentir afeto pelo outro e sentir pertencimento em relação à família e o ambiente que nos habita. Mas, como a gente sabe que há uma visão dupla nesse sentido, que seria então, eu diria que a autoestima ligada a afetos positivos, como eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minha mulher, meus filhos, eu amo meu trabalho, existe um pertencimento legítimo e denso que me mantém estável afetivamente. Agora, na linha, vamos dizer, da nossa duplicidade, eu posso ter todos esses afetos vinculados a um narcisismo negativo, em que eu amo dominar o outro, eu amo, de certa forma, ser dominado pelo outro, eu amo a maneira, vamos dizer assim, visual do outro em relação a mim, eu amo demonstrar a minha riqueza, eu amo demonstrar a minha família, eu queria ser um influenciador, eu amo esse narcisismo em que eu dou muito pouco e ganho muito. Então, este amor eu chamaria de narcisismo negativo, em que o afeto não é legítimo, mas é criado por um mundo duplo que nos habita o tempo todo. Sim. É complicado, né? O mundo está muito... Porque, assim, ó, uma pessoa como nós, que aqui eu vou incluir todos, tá? Sem exceção, porque todo mundo tem um celular. A pessoa que tem um celular é uma pessoa que está habilitada, capacitada, se tem um celular e internet, ela está capacitada para saber tudo o tempo todo, de todo mundo, a qualquer hora. Mas esse tudo não quer dizer abranger tudo. Eu digo assim, é a fluidez e a rapidez de informação. Se você tem um celular na mão e com internet, né? Nós estamos no mundo da informação e no mundo da falta de seleção, porque o assunto vai entrando, então a pessoa está lotada de informação, né? É assim que nós estamos. Tanto é que é a sociedade do cansaço, né? A sociedade do cansaço, porque está todo mundo meio por aqui. Ao mesmo tempo que apareceu a história dessa moça, dessa pessoa, da Amanda, que enganou em cinco estados, várias pessoas, inclusive famílias, como foi o caso dessa lá em Santa Catarina, onde ela fazia, por um ano, isso que me deixa pasma, por um ano
ela fazia o papel de uma criança de 12 anos, que ainda tomava mamadeira, chupava bico, e a mãe e o pai, ali, os cuidadores, faziam festa para ela, tentavam... E agora alguém da família desconfiou, e eu não sei exatamente detalhadamente como é que aconteceu, que aí chegou na polícia, e na polícia ficou claro que ela já tinha feito isso em 5 outros estados, e isso tudo me deixa, eu acho que todo mundo está como eu, assim, de boca aberta com tudo isso, né? Mas também aconteceu um outro fato, no Paraná, e tem vídeos para mostrar, duas crianças, uma câmera de rua, tá? Uma câmera de rua. E conseguiu flagrar a seguinte situação. 2 adultos vinham vindo junto com vários cachorros. Assim, eram mais de 6 cachorros. De rua, assim, aqueles cachorros bem banguela, né? E vinham 2 meninos da escola. Ali de volta de 8 anos, 7 anos, por aí. Os cachorros foram para cima dos meninos. Os adultos passaram, olharam, não fizeram nada. Os cachorros mordendo o menino. Um dos meninos teve que, inclusive, receber atendimento médico. Teve que ir pro atendimento médico. E aí depois polícia, aquela coisa toda. Isso aconteceu lá em Guarapuava, lá no Paraná, na manhã do sábado passado. E esses meninos sofreram esse ataque de um monte de cachorro de rua, e os adultos passaram, não fizeram nada, e tá. Ah, tudo bem, aí caso de polícia, tá? Como é que se resolveu, o que aconteceu? Não sei, não tenho ideia. O que eu quero falar aqui é sobre os comentários do vídeo. Sim. Doutor Maia, o comentário, primeiro, ai que horror, coitado das crianças, não sei o que, até que alguém disse, se alguém desse uma paulada num cachorro desses de rua, ia vir 1 milhão de pessoas que cuidam dos cachorros, cuidam de animais, dos cachorreiros, e ele ia ser destruído na internet. Se alguém tivesse batido nos cachorros para não deixar bater no guri, no menino, não morder os meninos. E aí eu vi aquela primeira manifestação ali, eu disse, puxa, que coisa, né? Que olhar. Quer dizer, eu não vou fazer nada, porque se eu der um tapa nesse cachorro, der uma paulada nesse cachorro, vão saltar em cima de mim, porque tem os cuidados dos animais. E eles são muito unidos, né? São muito fortes. Mas só que daí o que aconteceu é que veio uma enxurrada de pessoas concordando com ele, dizendo que, de fato, a dor do menino praticamente não existiu. O que existiu foi o fato de que é um perigo você fazer qualquer coisa contra um cachorro, porque você vai ser devastado nas redes se der um tapa ou uma paulada ou alguma coisa contra um cachorro. Então, assim, é como se a gente tivesse num momento de impossibilidade. Sabe? É como se, bom, então não dá para salvar o menino, não dá para bater no cachorro, então, quer dizer, o que nos resta? É deixar o menino ser assassinado, ser devastado, liquidado pelos cães? E o pior, as pessoas em casa concordando com isso, entende? O que mais me assusta é isso. Sim, agora tu viu aqui o que nós estamos discutindo? A duplicidade que nos habita. Sim. Porque se eu não entender que há uma duplicidade interna em cada um de nós, eu não entendo essas condutas em oposição uma à outra. Claro que cuidar dos animais, defendê-los, é uma coisa boa. Claro que outra coisa, esses animais, ao serem cuidados, não podem ser agressivos com quem os cuida. Mas dentro da visão, vamos dizer assim, dupla do real, ao mesmo tempo, não sou um protetor absolutamente colocado num dos lados, então haveria a agressão dos cachorros aos meninos, que é absolutamente criticável, e a defesa, vamos dizer assim, desses meninos naquele momento. E como as coisas estão aparecendo o tempo todo, mataram aquele cachorro famoso, que era não me lembro o nome dele, e depois absolveram, porque não encontraram realmente uma coisa assim, nos leva à duplicidade em nós.
E a perplexidade que se tem é porque é difícil eu me dar conta dessa duplicidade, que eu posso ter uma família maravilhosa e ao mesmo tempo ser um tirano dessa família, que todo mundo me obedece, me segue e não pode haver nenhuma contestação, e o equilíbrio ser mantido de uma forma em que quem olha de fora vê esta duplicidade. Mas como lidar com ela no social e no pessoal? Este é o grande problema de cada um de nós, de entender como nós somos duplos e perigosos, de certa forma, e amorosos, de outra forma, intensamente. Então, eu ficaria mostrando que a nossa sociedade vai viver o tempo todo esses paradoxos. E cada paradoxo desses tem que ser entendido dentro do seu contexto. Porque senão a gente tende a generalizar e, como tu disse, botar um esquema assim, olha como a humanidade está. Uhum. E na realidade, a humanidade somos nós, eu, tu, e as nossas duplicidades é que interessam mais pessoalmente numa hipotética mudança interna, porque no nível social eu só posso ser crítico. Claro, e talvez, doutor Maia, agora o senhor me fez pensar que, bom, para começo de conversa, esses fatos sempre aconteceram, apenas Exato. que nós não víamos e nós não sabíamos. E hoje essa é a nossa realidade. Nós somos confrontados com situações como essas, muito mais de forma direta e reta, né? Porque tu fica sabendo, às vezes, quase que na mesma hora que aconteceu, o que não acontecia antes. A gente não sabia dessas coisas. Ia saber um mês depois, um ano depois, enfim, né? Alguém contou, alguém viu, alguém fotografou. Mas hoje não. Hoje nós somos devastados pela realidade e aí a gente fica assim, ó, que impressionante. Só que não, sempre foi assim. Não, e tu começou falando sobre a internet. Então, a informação instantânea e a capacidade de união no sentido de percepção do que está acontecendo no mundo, que hoje estão quase dos mais de 200 países, e eu poder saber instantaneamente isso e aquilo, eu posso ser invadido por notícias desse tipo que me deixam apavorado em relação à humanidade, à nossa sanidade social, pessoal ou coisa parecida. Mas, na realidade, nós estamos lidando com um avanço social de comunicação tão grande que realmente nós precisamos de novas possibilidades de visão e talvez até o lado positivo de corrigir cada vez melhor ou mais rapidamente situações incríveis que antes ficavam absolutamente fora de qualquer tipo de percepção, né? Pois é, isso nos dá uma condição diferente de qualquer outro setor, em qualquer outra história, em qualquer outro momento da humanidade. Esse olhar é como se a gente tivesse naquele drone que o senhor fala sempre, né, que isso me marca muito. A gente está fazendo esse drone não apenas na nossa vida pessoal, mas também na civilização, né? Exatamente. E tu vê, tu trouxe duas posições duplas absolutamente confrontantes uma com a outra. Vamos defender os animais que podem ser malignos e atacar pessoas desvalidas, matá-las. Então, como faremos? Que história é essa de defender tantos animais? Eles são animais? Eles são seres que nós deveríamos exterminá-los porque nós, mas não se dão conta que são tratados numa praça, na comunidade da comida, e eles agridem os meninos. Quer dizer, olha o duplo aparecendo o tempo todo sem uma solução idealizada, magnífica, em que todos são amigos, queridos e não invasivos um do outro. Realmente, olha, se a gente não sair, se a humanidade, né, com essas experiências todas, dentro de algum meio século, um século,
não estiver muito mais capacitada para viver em grupo, realmente é porque a gente não está aprendendo nada, né? Porque o que a gente está tendo de possibilidade de olhar e questionar tudo e entender, né, ou pelo menos achar que está entendendo, essa nossa duplicidade permanente, e às vezes tu quer uma resposta concreta. Não, o que eu quero saber, o que eu sinto realmente com relação a isso. Só que a gente não tem essa possibilidade, né, de ter uma resposta direta, concreta e permanente. Essa possibilidade que tu levantou seria a percepção da minha posição, que tende a ser unitária, ou para um lado ou para o outro. Uhum. E nós dois falando de um drone, eu posso observar a mim como eu fico duplo. Hoje eu sou um crítico absoluto da defesa dos animais. Olha o que aconteceu com os meninos. Uhum. Olha, por que deixaram os cachorros? Por que não, a polícia não pegou e não castrou e não guardou, não exterminou Matou esses animais? isso. Uhum. Quer dizer, as hipóteses são as mais variadas, mas todas elas, de certa forma, agressivas, não olhando essa dinâmica mais sofisticada que é ligada a uma duplicidade interna nossa e social. E aí me lembrei do mestre, né? Porque, segundo consta no Evangelho, aquela mulher que foi traidora, né, adúltera, ela estava no chão, os homens ali da tribo já estavam com pedras nas mãos para aplicar a lei de Moisés, que seria jogar pedra e matar, né, a adúltera, e o mestre simplesmente olhou para todos eles em redor e perguntou: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. E Exato. aí, isso é fantástico, né? Porque a leitura dá para chegar nessa imagem, não dá? Mas é que aí entra isso, né? Eu aí estou me sentindo culpado numa situação objetiva que tem que ser tomada uma certa atitude. Mas eu me enxergar como também cheio de culpas e responsabilidades que eu sonego de mim mesmo, me deixa muito mais capaz de defender uma posição unitária e densa, onde eu tenho razão e certeza, mais posicionada numa linha mais fanática de percepção da realidade, aonde eu me sinto muito bem integrado, porque eu tenho razão, e essa razão é o meu caminho, é o meu dogma, é assim que eu penso e ajo. Eu sou uno aqui, e você está me querendo que eu seja duplo e abra concessões. Não. Então é muito mais fácil eu ser unitário, com uma ideia muito densa, muito fixa do que é o mundo, o que é a realidade e o que eu sou. Então essa história aí, esse papinho que tu me traz de autoconhecimento, de ver como é que tu é por dentro, assim, meu querido, isso aí que é coisa, tu já tá ficando até meio efeminado. Uhum. Olha a posição em que eu me defendo de uma radicalidade maior. Isso me faz bem, não quer dizer que eu, pessoalmente, não possa ser assim. Mas existe exatamente isso. E hoje o nosso mundo está se baseando nessa linha, vamos dizer assim, terrorista mais radical. Né? Por quê? Sim. Porque há uma tendência à radicalidade maior em função de um mundo cada vez mais complexo. Sim. Mas assim, claro, porque na verdade se nós não tivéssemos tão sensíveis, a palavra sensível aqui vem com ironia, tá? Se nós não estivéssemos tão sensíveis, talvez o mundo não estivesse tão perturbador, né? Mas por uma situação em que eu posso manter uma duplicidade interna de autoconhecimento que não me dá uma condição de uma estabilidade interna minha, pessoal, porque aí a gente coloca a busca do que seria uma linha de autoestima pessoal em que cada vez eu vejo o outro como igual a mim e capaz de entender as duplicidades que habitam tanto a mim como o outro. Então eu começo a ser solidário. Mas aí tu vai me dizer, bom, mas aí tu vai ficar tão solidário que o aproveitador se aproveita de ti. Exatamente, eu tenho que ser solidário
mas ao mesmo tempo capaz de perceber que é muito mais gostoso para alguns essa dominação e esse envolvimento sofisticado e esperto do poder, e aí de todas as coisas ligadas ao poder, né? Que são extremamente gratificantes. Então nós estamos lidando, Beatriz, com uma complexidade enorme, que quanto mais nós falamos dela, mais Ela hipótese cresce. surge, né? E cresce. Eu disse. Incrível. Nós temos aqui uma mãe, é uma mãe que está falando, ela já chega dizendo, sou uma mãe, minha filha está num relacionamento tóxico com uma mulher. Estão juntas há 2 anos praticamente. Nunca fui contra. Sempre achei que a minha filha tem que ter a vida dela e respeitar os outros. Só que é um relacionamento tóxico. Já falei para ela, ela está longe de todos os amigos e amigas que ela tinha antes, ela está isolada dentro de casa, a moça é agressiva, a moça é dominadora, está tirando ela dos amigos e da família, não me liga mais, dificilmente fala comigo, está envelhecendo rapidamente, todos estão comentando sobre isso, e ela sabe que precisa mudar, ela sabe disso já, comentou com uma prima, pediu para a prima deixar que ela vai resolver, e não fala nada. E ela disse para a prima que é apenas prudência, mas não é, eu acho que é medo, e ela não consegue sair dessa relação. Não quero que ela se separe, não é isso, não me entende mal. O que eu quero é que ela se posicione e continue sendo a menina que ela sempre foi. Hoje ela está prisioneira dentro de casa. Detalhe, ela, a outra, não deixa faltar nada em casa. É superativa, tem uma boa situação financeira, mas é mandona, agressiva e odeia todo mundo que está perto dela, inclusive eu. Não sei como agir, nem o que fazer. Me ajudem. Esses são os casos que a gente volta e meia cita, né, como extremamente complexos, porque aí aparece o que a gente sempre chamou de relação sadomasoquista, né, em que uma das pessoas é dominante, é o chamado gaslight, como enlouquecer o outro, deixando o outro, de certa forma, satisfeito dentro de uma linha sofrida. E essas relações, como elas são extremamente dominantes de um com o outro e por características pessoais, eu até busco esse tipo de relação, eles são extremamente difíceis de serem movimentados na linha que a mãe está querendo. Porque não resta a menor dúvida que tem que haver uma decisão mais densa daquele que está sendo sequestrado. Porque o sequestrador, no caso, que domina economicamente e domina afetivamente e intimamente, dá uma satisfação enorme de eu ter alguém assim nas minhas mãos. E uso todo o meu poder, micropoder, porque é apenas de casal isso, em que é extremamente gratificante exercitar essa dominação. E o dominado, como tem essa dificuldade enorme de mudança, ele se submete de uma forma assim para ganhar o mínimo de algo bom que possa restar. Uhum. Falou há tempos atrás, quando o meu colega, que era da esquerda e foi preso do DOI-CODE em São Paulo, ele foi torturado, vários tipos de tortura, e depois foi libertado e na viagem para cá com o general que era o coordenador da tortura, ele, general, dentro do avião, estava mais uns 5 ou 6 daqui do sul, o general abriu uma bolsa e começou a dar barras de chocolate. Todos os 4 ou 5 que estavam ali pegaram a barra agradecidos. E o meu colega, como é psiquiatra, disse, tu vê, né? Todos agradecidos àquele que foi o torturador
e agora está nos libertando, e então ele está perdoado pelo que ele fez. Então, essa linha é extremamente complexa no sentido de lidar com o poder. E essa moça está com o poder de dominação da menina. E ela está se defendendo, até abrindo campo. Então, eu acho que a mãe tem que insistir cada vez mais para que ela perceba que esse caminho é de sofrimento. É um prazer sofrido. Agora tem aqui um homem que diz, eu vivi isso com uma filha. No final, o que restou é que eu é que estava me metendo onde não devia. Ela tem que prestar bem atenção se a filha está satisfeita. Se ela está satisfeita, está tudo bem. Então, tu vê que ele já levantou uma hipótese que foi tocada, de certa forma, pouco por mim. Porque depende da relação que está havendo, certas relações sadomasoquistas como essa são extremamente estáveis. E eu não gostaria nem um pouco de me separar. E quem quiser mexer com isso, de certa forma, ficaria meu inimigo. Então, a característica da mãe é mexer o mínimo possível, mas dinamizar talvez todas as áreas de sofrimento da filha em que ela não esteja muito satisfeita com a outra. E manter uma parceria, assim, não crítica, mas próxima, dando força e talvez dando condições da menina escapar por ela mesma, né? Porque sim, e se é que é escapar, porque de repente ela está gostando e não tem nada que escapar de coisa nenhuma. Então é isso que eu digo, como é que eu posso entender o sadismo e o masoquismo, do outro, né? O exibicionismo, o voyeurismo, que são tragédias pessoais que estão aparecendo o tempo todo. Como é que tu entende um cara que tu tá caminhando na rua, tua mulher, e o cara para o carro ali e tira o membro para fora e se masturba? O que tu acha disso? O que? Ou então o cara aquele que tá de gabardinha... Sim, eu acho que é bom a reação, doutor Maia, eu acho que depende muito da pessoa, né? Particularmente, eu acho que tem que achar graça, né? Porque o que tu tem na cabeça? Não, Beatriz, tu uma mulher assim mais independente, talvez a gente possa chegar na janela do cara e dizer, mas que pênis lindo, tu deve usar melhor isso aí. Ou então olhar e dizer, mas que pequeno, né? Mas, doutor... então, olha, me desculpe, mas bota uma prótese. É que o mundo é muito doido, né? Aqui, ó, temos uma amiga que diz assim, ó, na terceira relação preocupante, eu e a minha filha acabamos descobrindo o que acontecia com ela. Olha só, doutor Maia, quando ela começava uma nova relação, ela falava muito mal do pai. Ela dizia que o pai era isso, que o pai era aquilo, então as pessoas queriam afastá-la de nós para protegê-la. Ela provocava isso, mas ela só descobriu isso na terapia. Bom, tu viu, então, é uma condição... Olha que interessante, na terapia ela descobriu que ela começava a relação, falava mal do pai, e aí, claro, né, o novo namorado queria afastá-la do pai e da mãe. Então, na terapia, o que ela pode descobrir? Que ela se vingava de alguma coisa ligada ao pai, de uma forma, assim, absolutamente neurótica, problemática, que estraçalhava as relações íntimas familiares, né? Sim, mas eu acho que isso não é tão incomum assim, né? De repente ali o rapaz começa a contar, minha mãe fez isso, a minha mãe fazia aquilo, a minha mãe não me dava isso, meu pai não sei o quê. Aí a namorada ou o namorado começa a afastar. Não fica perto da tua mãe, porque a tua mãe te fez muito mal na tua adolescência, na tua infância. E aí acaba se transformando num problema criado pela própria pessoa. Sim, porque os exageros são evidentes aí, né? Então, numa terapia, talvez a colocação mais básica, por que tu te critica tanto o teu pai? Vamos ver qual é o tipo de relação que tu teve com ele,
para que tu tenha essa visão crítica meio absurda, assim, e repetitiva com os namorados. Imediatamente, é por isso que eu digo que a terapia e a autopercepção ou uma autoanálise da minha problemática pode ter uma importância enorme, que é naquela linha de eu racionalizar os afetos, de certa forma, digerindo afetos negativos que surgem assim de uma forma meio ilógica, sem sentido. Ao racionalizá-los, eu dou sentido e começo a mudar o tipo de maneira de ser pela percepção autoanalítica ou por uma terapia que eu estou propício a fazer por causa do problema. Uhum. Quer dizer, eu aprimoro o drone, né? Como sempre Sim. nós falamos. Não, essa do drone aí eu estou usando na minha vida direto, né? Eu já sou o próprio drone. Eu sempre procuro olhar, sim, daqui a pouco eu estou vendo, pensando em alguma coisa, e digo, tá, agora eu vou acionar o drone. E começo a olhar, e sempre, doutor Maia, isso aqui eu estou usando até como uma experiência. Sempre muda a percepção. Por quê? Porque tu tira a tua emoção e fica virada num observador. Exatamente, a definição perfeita. Quer dizer, a situação é essa aqui, deixa eu olhar de cima. Uhum. Que são, tu vê psicologicamente, são novos vértices de ver a mesma situação. Mas por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão mal? Por que eu estou tão crítico? Por que eu me acho o tal? Por quê? Isso. Eu me lembro agora que eu era pequeno e a minha mãe me deu de presente o Tesouro da Juventude, que cada volume tinha o livro dos porquês. E eu era guri de 8, 9 anos. Eu dizia, mãe, eu adoro o livro dos porquês. Dos porquês. Muito dos bom. Porquês. Sim, entendi. Dos porquês. Por que chove? Por que isso? Que legal, né? Aliás, essa é uma experiência magnífica quando a gente se dá conta, né? De que tudo começa pela descoberta, começa pela compreensão, começa pelo porquê. Quer dizer, quando tu entende alguma coisa, a partir dali tu é meio que proprietário daquele conhecimento ali. Não, e isso vai desde pequeno até o máximo, né? E agora tu levantou uma coisa que eu até tinha esquecido, que é interessantíssima, porque os amigos ocultos que me habitam, quando eu preciso resolver um problema sério, eu os invoco. O quê? Por quê? Como? Onde? E que sentido tem? E quando? E quando? Olha só. É uma espécie de auxiliar invisível que me dá N visões de porquê. Sim. E dá para realmente colocar como se fossem entidades. A pessoa que cita diz, chamo meus servos para me ajudar. Uhum. Que ajudam mesmo, né? Questionando. E quando a pessoa se sente muito dona de si, que acha que já sabe tudo, ela perde esses servos e vira uma idiota, né? Então, agora podemos aumentar a nossa compreensão. Todos esses servos estão dentro do drone. Exatamente. Só tem que saber acionar, né? Só. Porque também se tu tá dirigindo, pode ser qualquer coisa, e não souber dirigir também não adianta nada, né? Pode estar com um grande equipamento e não adianta. Pode te atrapalhar, né? Uhum. Aquele pai que falou aqui, ele volta e ele diz, primeiro ele agradece ao Dr. Maia, diz que gosta muito de ouvir o senhor no sábado, é uma hora especial para ele. E ele fala que já levou algumas coisas que o senhor falou aqui para o terapeuta da filha dele, com quem ele faz terapia também. Detalhe, os assuntos não se misturam, da filha e dele. O terapeuta é muito separado, muito sério. Mas levei já algumas coisas do Dr. Maia e ele disse que eu deveria colocar em prática. É um mestre para mim. Muito obrigado, Dr. Maia. Só que ele não disse o nome ainda. Manda o nome aqui pra gente. Manda um abraço para ele, que eu fiquei emocionado. Tá certo.
Muito bem, né? Esse é um caso que a gente comentou aqui, já desdobramos para outros aqui, dos meninos e tal. Não é uma crítica aos cuidadores de animais, longe de mim. Mas tem alguns que exageram e passam a dar mais valor para um animalzinho do que para uma criança. Eu já observei isso e, sinceramente, não quero nenhum deles na minha aba. Diz aqui, também não disse o nome, mano. Manda um nome, gente, manda um nome. Fica mais fácil para... Se bem que eu evito dar o nome aqui justamente para não comprometer a Pode mandar pessoa, um né? nome fictício, né? Apenas para identificar. Também pode ser. É que todo exagero leva nisso. A pessoa que fica exagerada em qualquer coisa, mas olha, na coisa mais simplória até a mais complexa. A pessoa que entra no exagero, no fanatismo, naquela coisa do preto ou branco, sabe? Ela vai causar problema. Seja lá no que for, até se é uma pessoa que gosta muito de tomar chimarrão. Se ela chegar num lugar e tiver alguém tomando chimarrão, ela vai acabar encrencando com a pessoa do jeito que ela toma chimarrão. Eu me lembro que uma vez, eu me lembrei disso, porque agora há poucos dias eu comecei a tomar chimarrão de novo. E quero dizer para vocês que foi uma bela escolha que eu fiz, né? Tava precisando mesmo de esse chá, porque é um chá que a gente toma, né? É muito bom, assim, para o começo do dia e tal. Mas eu me lembro que eu já vi pessoas brigando porque o outro mexe na bomba. Porque o outro toma com água não sei o quê. Porque tem pessoas que gostam de brigar, né, doutor Maia? Qualquer coisa que ela chegue em qualquer ambiente, ela acha um jeito de encrencar. Pois é, aí que está, né? Isso que a gente sempre fala, porque cada pessoa tem uma característica extremamente pessoal e de forma de ser e manipular as coisas. Então, se eu interajo com pessoas, eu tenho que ser capaz de entender que o outro não é igual a mim e que os meus desejos do outro, ou de querer que o mundo seja assim, é meu e não do outro em relação a mim. Então, se eu dou uma xícara de chá, eu não posso criticar o jeito que a pessoa pegou a xícara, ou o jeito que manipulou a bomba, ou mexeu na bomba e disse que o mate estava meio para o lado esse e que a água não... Isso. Não é uma crítica, é uma forma do outro se expressar numa relação que tem uma certa complexidade que eu devo ser aberto. É uma coisa muito séria isso, né? Esse estar com o outro, conviver com o outro, parece que o outro é mais ou menos um reflexo do medo que eu tenho de mim mesmo, né? E tu vê, então a gente entende que quando essa dominação do outro passa os limites comuns de relacionamento, nós podemos entender as coisas mais graves, como o abuso, o estupro, o feminicídio, a agressão ao outro, né? Então as coisas são assim mais terríveis à medida que eu não entendo que a minha colocação do outro é um modelo meu no outro e não o outro. Por isso que o Sartre dizia, né? O inferno são os outros, porque eu gostaria que fosse como eu acho que deveria ser o outro. O fato é esse, se tem alguma coisa que a gente não conhece mesmo, tu pode conhecer o átomo, tu pode conhecer o vírus, tu pode conhecer, agora o ser humano é difícil, né? Não, porque se eu observo a minha complexidade, o meu jeito de ser e os pensamentos que me habitam o tempo todo e o jeito que eu sou intimamente, eu realmente começo a ter uma capacidade de autoconhecimento de mim mesmo cada vez maior, como o exemplo que tu deu eu aprimoro meu drone interno, que é uma linha crítica que me ajuda muito a entender o ambiente que eu vivo e o mundo. Mas se eu não faço isso, eu tenho cada vez mais certezas do que eu tenho certeza. E daqui a pouco eu estou no dogma, né?
dogma é inviolável. Eu não posso não acreditar naquilo que é o dogma. Então, quem acredita noutra coisa está contra mim. E isso aí seria uma coisa já atávica do próprio homem das cavernas, essa ideia de olhar sempre para o outro e começar qualquer conversa pronta para discordar, pronta para ter um argumento mais forte, pronta para lacrar, como a gente costuma dizer na internet. Não é do tempo, aí aparece o que nós estamos falando. Porque se à medida que eu sou criado ou vivencio o outro como um inimigo básico, realmente eu tenho que me defender dele e erguer barreiras cada vez maiores, que são os chamados limites. Hoje em dia a gente sabe que nós precisamos de limites. A minha casa é o lugar onde eu vivo, tem limites, tem muros. O vizinho não pode ultrapassar certos limites. Se ele estacionar o carro na frente da minha garagem, eu começo a não gostar. Uhum. Então, N limites aparecem de relacionamento que, vamos dizer, as linhas ético-morais de comunicação passam a ter uma importância enorme de que eu me dou bem com o mundo lá fora, porque eu obedeço às regras. Mas aí, nessa linha que nós estamos falando, de dominação, de eu ser melhor que tu, de eu ter mais dinheiro, de eu ser isso, de eu ser aquilo, eu politicamente isso, aí as diferenças começam a aparecer e daqui a pouco as rixas, e daqui a pouco as brigas, e daqui a pouco a guerra, né? Sim. Daí a gente pode pensar na personalidade do Donald Trump. Pode. Com tal poder, por que eu não posso? Porque, na verdade, assim, parece que a maneira como ele olha o mundo não é uma maneira como as pessoas comuns olham o mundo. Ele vê o mundo como um playground dele, né? Eu não gostei, como se fosse um condomínio onde ele é o filho do papai rico. Pois é, mas tu vê, elevado à enésima potência de poder, né? E de risco. Agora tu falou, me lembrei que tem pessoas ligadas à IA que dizem que esses gigantescas, os donos das gigantescas IAs hoje no mundo, estão se armando para governar o mundo através da tecnocracia. Quer dizer, por quê? Porque o poder que eles têm, o poder do Elon Musk, que tem de dinheiro equivalente a $500 bilhão, e daqui a pouco pode chegar ao 1 trilhão. Como é que tu vai medir um poder desses em relação a uma pessoa e o jeito que ela acha que o mundo deve ser? O poder é tão grande que eu acho isso e vou exercitar isso na direção do que eu acho. E claro que vai achar um adversário mais ou menos à altura e as coisas vão ficando complexas, né? Uhum. Agora, que coisa, né? Porque se todo mundo desistisse de usar a internet e passasse a viver de forma frugal e absolutamente, tipo assim, né? Normal, eles perderiam todo o poder, né? Pois é, mas é que essa é uma hipótese também ingênua, né? Porque por que eu vou te dar o poder de tirar de mim o poder? Só que esse poder é nosso. Se todo mundo desistisse da internet, eles não poderiam fazer rigorosamente nada. Sim, mas olha que é uma ideia assim, global, até meio ingênua, né? Quase debilóide, né? Exatamente. Eu posso levantar, mas eu teria que ser uma líder com o mesmo poder do Trump. Não, é claro que sim, mas eu digo assim, hipoteticamente, fisicamente, esse poder existe. Mas não tem quem o exerça. Porque eu não tenho, vamos dizer assim, a mobilização dessas pessoas que seria globalmente entendendo a mesma coisa que eu, me daria o mesmo poder que ele tem de uma forma mais negativa.
Mas eu acho que seria positivo se eu tivesse esse poder de conscientizar a todos que largassem a internet. Doutor Maia, eu sempre fui militante político. Minha vida inteira, desde a escola. Acredite, sempre participei, inclusive, dos grêmios. Agora estou de saco cheio. Essa é a expressão. Sei em quem vou votar. O meu voto está definido. Mas não consigo mais ouvir falar sobre o tema porque o outro lado é tão burro, tão burro, tão burro, tão burro, que eu não tenho mais argumentos. Isso está matando o meu ativismo. Acredita? Pois é, ele tá se conscientizando da complexidade de lidar com pessoas que têm uma visão categórica, né, da situação. Por isso também que eu acho que a política foi se desenvolvendo fora da linha, vamos dizer assim, dogmática, né? Mais religiosa, e aí o poder foi se separando um do outro. Mas antigamente era muito comum, né? Um poder dogmático, aonde a coisa deveria ser assim e não mudar. Mas tu vê que a essência do dogmatismo, ela aparece mesmo diminuindo a linha, vamos dizer assim, metafísica ou dogmática. Porque a tendência é nós termos posições que nos deixam bem, que a gente defende e que, de certa forma, pode nos deixar bem ou frustrados, porque perdemos capacidade de entender como o outro entende de uma forma tão diferente da nossa. Mas isso não tem um pouco a ver com a idade, porque, assim, há algum tempo atrás eu tinha ainda possibilidade de estabelecer uma discussão sobre determinados assuntos. E agora eu acho que é a idade. Eu tô acreditando tudo a idade, porque a pessoa diz assim, não sei o que, não sei o que. Antigamente eu ainda ia buscar informações, dividir perguntas e não sei o que. Hoje eu digo, tá, tu tem razão. Eu não consigo mais também. De uma certa maneira eu tô mais ou menos nessa ideia do amigo. Não, ele também está frustrado, mas eu diria que a frustração dele é um avanço interno até de ver que ele é capaz de lidar internamente com a duplicidade e parar de fazer lutas inglórias aonde o outro mais narcisista, ou mais crente naquilo que acredita, se confronta de uma forma que até passa a ser meio ilógica. Forma aberta e sem uma visão que eu chamaria de dogmática, e que eu fico aberto a posições absolutamente de troca em nível aberto com o outro, sem características críticas avançadas ou que são contundentes e que me deixam assim sem graça. Porque eu não estou querendo definir bem uma coisa como ideal, maravilhosa. Eu estou querendo discutir um assunto complexo. E ninguém está muito disposto a isso, porque logo, logo vai para o lado de uma crença mais absoluta. Então eu começo a me retirar. Sim, aí de repente tu percebe que tu não está conversando mais. Não, porque o que eu estou fazendo ali? Eu estou me desgastando com uma ideia minha que é confrontada com a dele, e a dele se confronta com a minha, e nós não conseguimos discutir complexidades maiores em que, embora a gente busque certezas, nós estamos lidando com incertezas cada vez maiores. Porque no nível da complexidade da relação humana, a incerteza é infinita. Eu nunca vou ter uma ideia concreta e certa do mundo que me cerca ou do que é certo e que é errado dentro do contexto complexo. Então eu tenho que me aproximar do que nós vamos chamar de filosofia, e cada visão filosófica dá uma ideia determinada do real e da coisa. Se eu discuto, então, filosofia, eu posso, entre professores de filosofia, fazer um congresso, cada um apresentando a sua ideia, mas nenhum mais radical ou de mal com o outro por isso. Porque é tudo disputa, né? Na verdade, isso se transformou o mundo
Disputa de poder. Qualquer assunto se transforma em disputa. E Pode. eu quero que o outro tenha o meu pensamento, que acredite no que eu acredito, do jeito que eu acredito, em quem eu acredito. É uma disputa. Tu não consegue Então, mais estabelecer um diálogo. isso. Então, esse nosso ouvinte, ele teria que medir o nível, vamos dizer, narcísico dele de certezas que o desiludiram. E não, vamos dizer, ficar desiludido puramente com o mundo político ou o mundo de defesas de qualquer tipo de ideia, mas que ele possa se dar conta de como é complexo e incerto qualquer defesa desse tipo. E ele ficar, então, mais capaz de mostrar para o outro a incerteza que o habita, apesar do outro querer defender-se cada vez mais. Mas aí eu fico, assim, curioso de criar situações no outro onde eu posso perturbá-lo de alguma forma não agressiva, mas fazendo pensar um pouco melhor. Uhum. Esse é um conhecimento sofisticado, que é avançado e que a gente entende dentro das coisas mais filosóficas ligadas à visão da nossa existência no aqui e agora, né? Mas também, como tudo nós estamos dizendo, é um aprimoramento do nosso drone interno. Pois é, agora com isso que eu falei aqui, tem 3 pessoas que estão dizendo que estão sem amigos físicos. Só tem amigos virtuais. E é uma realidade, a gente está assim. Muitas de Por nós quê? não tem mais aquela pessoa para sentar e conversar, dar risada, trocar ideia, tomar chimarrão e tal. A gente tem vários amigos e amigas, mas é no mundo ali, né? Do celular, do computador, do notebook e tal. E volta e meia, então vamos fazer um café, daí se reúne, faz um café e se vê presencialmente. Tanto que tem hoje a ideia do presencial, né? Eu tenho uma amiga, eu tenho várias amigas, converso com muita gente, mas eu digo de modo geral, nós estamos assim, nem parentes hoje têm muita proximidade. Exatamente por essas dificuldades de se sentir acolhido bem e não haver atritos maiores nos relacionamentos. Então eu vou ficando distante do contato pessoal e intensamente em contato com lives, com visões outras, com internet, com Instagram, Facebook, e cheio de que eu posso rapidamente escolher, cair fora, entrar ou não, né? Uhum. É uma dominação também, né? Eu domino meu celular, ele me domina, mas Sim, ele só serve aquilo que tu quer. ele é meu servo. Uhum. Mas um servo que daqui a pouco fica assim, meio dono da casa. Sim, mas já está, né, doutor Maia? Se a gente pensar bem, tanto que tem pessoas que, ao ficar sem celular, elas entram em surto. Não, é como se perdesse a mão, perdesse um dedo, né? Ontem, por exemplo, fiquei sem internet, tá? A primeira Ah, coisa, o sentimento foi de fim do mundo, né? A coisa assim, é o fim do mundo. Depois eu comecei a raciocinar, eu cheguei e disse, quer saber? Até que tá bom, né? Porque eu tô sem nenhum estresse. Eu vou ter que agora administrar esse nada que tá acontecendo. E, sabe, não tem nada acontecendo. Então eu tenho que administrar esse nada. Foi um exercício bem bacana e eu quero dizer que eu caí fora, porque eu não soube administrar. E é uma coisa que eu quero fazer agora em algumas circunstâncias de forma deliberada, né? Desligar a internet, desligar tudo e ficar assim. Eu não tenho nada para ver, nada para ler, nada para nada. Administrar o nada. E que é uma coisa que se fazia normalmente todos os dias no passado. Só que hoje todo tempo tu tá ligada. Tu não desliga nunca. E isso não é uma coisa. Ontem eu fiquei meio que, sabe, quando tu fica sem rumo, eu não sabia o que eu fazia. É uma coisa engraçada isso. E na verdade eu não conseguia administrar. É um fracasso meu. Não sabia o que fazer, sabe?
Sim, então tu percebeu como a tua ligação com o mundo da internet, com o mundo da rádio, com o mundo externo que tu foi criando nesse tempo todo, passou a fazer parte de ti como se fosse assim Uhum. algo impossível de eu perder. E se eu o perco instantaneamente, é como se eu empobrecesse absolutamente naquele momento. E tudo que eu antes tinha como base de ligação comigo mesmo, que era muito menos do que a internet, a rádio e tudo mais, eu sabia melhor me situar. Isso. Então eu tenho que entender que a relatividade do meu mundo é constante, mas como eu me ligo muito ao que está fora de mim, no momento que o que está fora de mim desaparece, quem sou eu? Exatamente, perfeito. Ninguém. Exatamente, exata. A sensação é essa. A sensação é essa, tá? Então eu não tenho. Mas e agora? Exatamente isso. E agora o que eu faço? Entendeu? É uma sensação que é preciso a gente se jogar de cabeça nela, que é o que eu pretendo fazer agora, não sei quando, nem quantas vezes, mas eu estou pretendendo, para justamente para poder me reconhecer, me visitar de novo, saber lá quem é a pessoa, sabe? E o quanto eu consigo ser autossuficiente. Inclusive nessas linhas mais de busca psicológica de profundidade, os teóricos dizem que a gente deveria buscar, só um pouquinho, Sim. Nós a temos gente agora. deveria buscar, a gente deveria buscar um sentido pessoal altamente íntimo meu, aonde eu posso viver dentro de mim de uma forma em que esse lugar exista internamente e que ele se afaste cada vez mais do mundo externo, aonde eu estou absolutamente ligado, como tu colocou. E quando o mundo externo falha, não tem mais ninguém em mim que seja capaz de me dar uma sensação de paz e de sentido naquele momento. Então, isso se aproxima do que eles chamam de um verdadeiro self pessoal, em que eu posso ficar só comigo e gerar sentidos, apesar de perder o contato com o mundo objetivo que existia ali. Olha, não é para qualquer um, né? Não, Porque a mas eu. maioria É, está ligado no mundo fora. sim, mas é que nós estamos treinadinhos para isso. Nós estamos absolutamente viciados nisso. É um vício, na verdade. Porque o outro tá, ele não está aqui te incomodando, ele não está aqui te ocupando, mas ele está ao alcance do teu dedo, ao alcance da tua mão. Isso é de um uso incrível do outro. E a gente acha isso absolutamente natural. E mais, hein? Se a pessoa não te responder imediatamente ou daqui a alguns minutos e demorar muito para te responder, tu te sente ofendida. Exato, porque eu preciso do outro do jeito que eu acho que o Uhum. outro está comigo, né? E então aquela história que a gente define mais assim de três corpos: o corpo físico, o corpo psíquico e o corpo externo, o mundo externo, os outros. Eu tenho três zonas corporais onde são mundos externos que eu não tenho nenhuma possibilidade de manipulação maior. Mas se eu fico só, sem o mundo externo, a minha solidão pode me levar até uma depressão e uma angústia de morte. E se eu fico muito doente com o corpo físico, eu também vivo uma coisa extremamente desagradável, porque eu estou desaparecendo fisicamente, portanto, o meu psicológico vai desaparecer. Mas a maioria de nós, o corpo físico está funcionando bem. Agora, a ligação maior não é no nosso corpo eu pessoal, íntimo, meu, é no mundo que me cerca. E se ele muda sem que eu o manipule do meu jeito, eu fico muito mal. Uhum. Aqui eu não estou lembrando desse caso aqui. Aqui a amiga diz assim, ó, vocês lembram que comentamos
aqui a minha situação de separação, meu marido foi embora de casa. Lembram? Eu não estou assim, basicamente tentei lembrar aqui, mas não... Porque foram alguns casos assim que a gente viu nos últimos meses, Parecido, né? parecido. Alguns casos já sobre isso, tanto ela quanto ele, assim, do tipo. Mas ela diz assim, ó, são 9 meses agora, se tivesse uma criança gestada já teria nascido, kkkk. Mas o resultado de tudo isso, fiz 4 meses de terapia, não sei se valeu a pena ou não, mas desencanei da pessoa. Mas já tinha pensado nisso quando ele foi embora. Como assim ele foi embora e me deixou? Como assim? Que coragem foi essa que ele teve de fazer isso comigo? No começo fiquei com ódio mortal, depois com desprezo maior. Depois comecei a ficar com raiva. E depois um dia acordei e pensei, estou perdendo tempo, afinal de contas ele está quase casando com outra de novo. E o que eu tenho que ver com isso? Engatei um namoro, levei um pé na bunda. Chorei pra caramba. Nesse período todo, briguei comigo, me apaixonei por mim e me violentei algumas vezes. Acredite. Saí, no mesmo dia transei. Foi o fim. Odiei. Mas fiz. Agora o que resta é a certeza de que o próximo que vier, eu quero que me traga flores. Lembra da música do Chico Buarque? É assim que eu estou vendo. Mas, pessoalmente, posso dizer, sou outra pessoa e gosto mais dessa do que a que existia antes. Acho que foi a maior travessia que já fiz em toda a minha vida. Mas não acabou ainda. Amo o Dr. Maia. Se ele fosse jovem e solteiro, eu ia pegar. Gostei da... Mas o que indica essa posição dela? Que ela está nesse caminho que é um dos mais difíceis, de uma busca de sentido pessoal dela mesmo, dentro dela mesmo, em que o que importa sou eu nesse lugar que é habitável por mim de uma forma assim que eu me sinto acolhido e bem, mas acolhido e bem por mim mesmo. Uhum. E cada vez mais distante do acolhimento do outro ou do ideal que eu boto no outro que deveria ser comigo. Então, por isso que ela está fazendo um crescimento pessoal de, ao mesmo tempo, se desligar do mundo corpo, ligar mais no sentido do corpo psíquico dela, que está nesse mundo físico e, ao mesmo tempo, social. E está gostando da maneira dela de colocar no mundo. E, portanto, gostando da maneira que eu e tu colocamos aqui, que deveria ser esse lugar de autoestima pessoal em que eu gosto de mim e, como conheço cada vez mais a mim, me relaciono também melhor com o outro. Isso, e essa fala dela de dizer, saí, transei, não gostei, odiei, isso aqui é um reconhecimento do mundo, do corpo físico dela, conseguindo falar disso com uma naturalidade incrível, né? Eu amei essa parte. Não, e tu vê que ela diz assim, eu sou capaz de manipular meu corpo físico de uma forma erótica, em que eu assumo para vocês que estão me ouvindo, que eu transei, não gostei muito, e eu lido comigo de uma forma tão espontânea que eu posso falar sobre, sem nenhum tipo de preconceito. Exatamente, porque essa coisa de ser deixada, de ser abandonada, a gente sabe que ninguém se separa de um dia para o outro. Esse tipo de relação que termina está começando a terminar, às vezes, anos antes, meses antes do dia do término, né? Não é assim, acordou de manhã, vou me separar. Não, essa separação já está sendo gestada internamente, emocionalmente, meses, até anos. Agora, quem é deixada
A pessoa que pede a separação sai de boa, porque ela sai por cima, né? Ah, sou eu que estou fazendo, não sei o que, sou tal. Aquela que é rejeitada, que fica, ela tem desejo de vingança. Aí ela começa a perseguir a pessoa, ela começa a fazer coisas, às vezes, que são até ridículas, né? E não se dá conta justamente disso, que ela está tendo a oportunidade de renascer uma outra criatura. Mas e quem disse que a mágoa de ser abandonada permite isso? Leva anos, às vezes, até a pessoa realmente sair sem se magoar, do tipo essa, né? Sair no primeiro dia, já transei e tal, não era o que ela queria fazer, mas ela fez. É porque é difícil se encontrar de novo. Porque quando tu é abandonada, meu Deus do céu, como é que aquela pessoa teve coragem de te deixar, né? Tu que é uma pessoa maravilhosa, sensacional e foi abandonada. Esquecendo que o outro realmente, às vezes, foi um livramento para ti. Tu tem outra chance na vida, mas tá ali em volta, cheio de ódio. E não consegue desapegar, né? Eu amei aqui, obrigada, viu, pelo teu depoimento. Não, ela colocou o que a gente preconiza de um autoconhecimento e uma autocapacidade analítica pessoal de se colocar cada vez melhor como pessoa independente do mundo, mas dependente do mundo nas relações em que não são problemáticas para mim. Se eu for abandonado, se eu for ou perder estruturas sociais de relacionamento, a minha capacidade de me situar e me gerar sentido continua existindo. Então eu não dependo do outro, assim como a maioria das pessoas que aparecem nessas situações onde o meu investimento em ti foi tão grande que tu passou a ser parte do meu corpo psíquico como o braço e a perna participam do corpo físico. Então eu vou ficar perneta, maneta e eu tenho que pegar de volta o que tu não quer me dar. E se tu não quer me dar, tu é meu inimigo e eu vou até te matar. Isso. Ó. Não, e é incrível, a pessoa fica perseguidora, a pessoa fica, sabe, é uma coisa terrível, né? A nossa amiga Berenice diz assim, bom dia. Interessante. Eu me dei conta agora que eu comecei a enxergar melhor o outro quando entendi que não podemos controlar nada fora de nós. Foi tão libertador. Porque tu pode largar as armas, né? Tu não precisa mais lutar, então tu fica de Sim, boa. mas tu viu a colocação dela, que interessante, quer dizer, quando eu parei de querer controlar o outro, em vez de eu ficar mal, parece que eu ganhei uma liberdade. Isso aconteceu comigo, doutor Maia, quando eu decidi deixar o meu cabelo branco. Ó. Porque assim, entender que a velhice é algo que traz junto uma série de coisas que são muito visíveis, é algo que tu tem que fazer em algum momento para não ficar refém, sabe? Então, o cabelo branco, o cabelo que embranquece, ele tem um viés disso, porque quem vê, por exemplo, tu pinta teu cabelo de loiro, ou pinta cabelo de preto, ou enfim, tu pinta teu cabelo. Em seguida, 2 semanas depois, tu já tá com uma tiara, né? Aquele fiozinho branco ali que já tá nascendo, que já começa a aparecer. Aquilo ali é uma tortura para as mulheres e para os homens que hoje pintam os cabelos tanto quanto mulheres, né? Aquilo ali realmente é uma tortura. Porque cada 15 dias tu tem que ir lá e dar uma retocada. 15 dias tu vai lá e dá uma retocada. Quando eu decidi, em função até da própria situação do corpo, né, que eu não posso estar saindo todo dia e tal, então não há necessidade de ficar, né, querendo aparentar 3 anos menos, 2 meses menos, né, pintando o cabelo. E interessante isso, para mim, no dia que eu decidi deixar o cabelo branco, mas natural, quer dizer, não é porque eu deixei, hoje ele é um cabelo branco, foi uma libertação incrível. É uma sensação agora, quando a Berenice falou, né, quando eu entendi que não podemos controlar nada fora de nós, e foi libertador, e eu acredito a questão do cabelo branco, a mesma sensação, porque ele parou de ser um problema para mim. Eu não vou dizer que eu esqueço que eu tenho cabelo, não esqueço, acho legal, acho bom, é bonito, gosto, não sei o quê.
mas acabou aquele estresse em cima disso. E a gente que cria cada zona de estresse. Porque tu pode optar pela naturalidade, né? Ah, então é assim, então tá, vamos fazer assim. Mas a gente quer manter aquela aparência, a gente quer o domínio, a gente quer mandar, né? Na verdade isso, a gente quer dominar tudo. Começando pelo cabelo e até o outro e até não sei o quê. Essa vontade que tem é do nosso DNA, eu acho, né? De mandar. Não, e tu está colocando exatamente a opinião dos outros que me habitam. Quer dizer, eu sou cheio de opinião dos outros, Isso, obediente à opinião dos outros. certo. E quando eu me liberto da opinião dos outros, eu me sinto mais livre de ser eu. Não é que daí fica tudo mais leve, entende? Eu conheço, sabe? Se a pessoa, ai, mas tu devia, não, tá, tu acha que eu devia, tá. Quando chegar a tua vez, então tu faz, né? Então, Simples quando, assim. então ela colocou bem. Quando eu vi que eu não tenho nenhum poder de manipular o outro, Uhum. eu me senti mais livre de ser eu mesma. Olha, é uma coisa até meio difícil de explicar, mas o estado afetivo de lidar com os cabelos brancos agora como uma coisa minha, do meu corpo, e não da opinião dos outros em mim, me deixa mais livre e ser eu. Não, porque esse sentimento de, é mais ou menos assim, sabe? Ah, me libertei, né? Isso aí não é Sim. mais, isso aí não me pertence mais. Não tem mais Então, nada que ver com isso, tá tudo bem assim. Ah, mas tu vai aparecer, eu não sei o que. Sim, eu vou aparecer o que eu sou, né? Não posso ser outra coisa além do que eu sou. Não tem então, condição, mas não é, né? Claro, isso aqui não quer dizer que seja o ideal, né? Que seja o mundo mais bacana, nada. É apenas uma circunstância minha, né? e tu vê que essa posição tem muito a ver com a criança, porque a criança se diverte o tempo todo, independente do contexto que está acontecendo à volta. E nós ficamos, em qualquer contato maior, cheio de hipóteses e opiniões e como deveria ser, como deveríamos falar, como deveria responder a mim. E o brincar, que seria assim, eu estou aqui numa recepção pessoal, num almoço, numa coisa assim, estou me divertindo com o que existe ali. Essa é a posição. E se diverte o tempo todo. Sim. Essa criança em nós, já consciente de uma liberdade que eu posso adquirir, é um dos grandes ganhos de eu perder a exigência de ser o outro pelo que ele pensa de mim e o que eu penso dele, né? Ah, agora o senhor falou uma coisa, como sempre, né? Que marca eu. Cada sábado eu pego uma frase, pego alguma coisa e coloco no meu dia a dia, assim. O senhor falou que nós estamos sempre cheios do outro. Isso aí é fantástico, eu achei sensacional, porque é exatamente isso, quer dizer, a questão política, tu vai pensar o que o outro pensa lá, a questão do amor, do afeto, do sexo, do relacionamento, das dívidas, de qualquer circunstância, daqui a pouco quando tu vê, tu tá pensando em alguém, quer dizer, tem o outro. O ser humano, o outro tá sempre atrás da porta, né? Então tu tá com aquela dúvida e daqui a pouco tem aquele, o que vão pensar de mim? O que vão achar a meu respeito? Quer dizer, nós estamos cheios do outro. Incrível, essa frase eu vou botar aqui no meu dia a dia, até para poder começar a pegar essa caixinha e começar a tirar o outro, né? Aceitar o outro apenas como o outro. O outro, que é diferente de mim, mas é igual a mim como o outro, e não eu misturado com o outro nos seus desejos ou nos meus desejos. Então essa moça que nos falou antes, que ela transou, saiu, tudo, ela estava vivendo ela com os outros, e não os outros vivendo ela. Uhum. Tanto que ela conseguiu dizer não gostei. Não gostei. Que também já é um avanço tanto, né?
poder Uau. dizer bem assim em voz alta, eu não gostei. Porque nós somos muito disfarçados, a gente não quer magoar o outro. Ah, não, e cheio de críticas de ordem, e seria assim, ético-morais, né? Carregado de nãos e sims, todos meio suspeitos. Agora vem a pergunta aqui o amigo. Mas esse cabelo branco, tu não sente que ficou muito mais velha? Não. Aí é que foi a grande libertação, foi essa que não aconteceu nada. Entendeu? Quando eu parei de me preocupar em ficar com a aparência de cabelo escuro, eu me dei conta que não aconteceu nada. Sabe quando a gente tem medo do bicho lá fora, e aí alguém te leva pela mão e tu vai lá e lá fora e tu vê que não tem bicho nenhum? É a mesma coisa. A mesma coisa. Como se a velhice, então, me habitasse de uma forma genuína, querida, é a minha idade, a minha velhice, que eu estou até curtindo agora, sem preconceito nenhum. Não, claro que eu queria estar com 15 anos, entendeu? Eu queria. Muito. Claro. Gostaria demais, assim, de estar com 15 anos para poder começar em tudo, mas com a cabeça que eu tenho agora. É Eu não sempre queria assim, né? começar com a cabeça que eu tenho agora, com um corpite aqui de 15 anos, cabelinho escuro e tal. Eu gostaria. Mas isso está ali nos guardados da fantasia. Mas está ali, eu posso até me imaginar e tal, não sei o que. Hoje a internet permite, né, que a gente faça ali uma fotografia com a gente mais jovem. Até já postei no Facebook uma imagem minha mais jovem e tal, mas isso aí é fantasia, que habita qualquer um de nós. Simples assim, né? Se eu pudesse, Exatamente. mas eu queria voltar com a cabeça que eu tenho hoje, não com a cabeça quando eu tinha 15 anos. Deus me livre. Essa colocação tua é assim, é gostar de mim como estou aqui agora. É o que eu tenho, né, doutor Maia? É o que É o que eu tenho, né? Então eu tenho que gostar do que eu tenho agora. Mas essa sensação, mas tu não te sente mais velha? Não. Nem mais nova, não acontece nada. Só é o que é, entendeu? Sem aquela fantasia do que poderia ser e não é. É mais confuso, né? É uma posição pessoal, altamente pessoal minha, até difícil de explicar para o outro, mas que quando o outro diz, como disse a nossa ouvinte, por que eu estou preocupado com a opinião dos outros ou a opinião minha com os outros? Eu larguei isso e me senti muito mais estável comigo mesmo. E podendo olhar o outro, aqui diz a Berenice, né? Quando tu olha o outro com generosidade, você percebe que o outro tem seus medos como você. O outro tá ali morrendo de medo de um monte de coisa que eu não sei nem o que é, mas ele tá com medo também. Não então, eu posso me sentir cada vez melhor com o outro, sendo cada vez mais eu mesma, sem o perigo de ter que dar importância à opinião do outro. Então, meu cabelo simplesmente é meu cabelo. Agora veio a piada aqui, né? Bea, se eu mandar um financiamento coletivo para tu pintar o teu cabelo, tu pinta? Olha que coisa, né? Hein? Se tu mandar 1 milhão, eu pinto. Depende 1 milhão. da quantidade. Eu nem sei quanto é que tá uma caixinha, mas se tu mandar 1 milhão, eu pinto. Ai, meu Deus do céu, tá certo então. Mas é isso, doutor Maia. É isso, eu gostei muito disso. Nós estamos cheios do outro. Nós estamos lotados do outro. Isso é verdade. Não, Muito o bem. outro nos habita, assim, de uma forma mais densa que o próprio corpo físico. Eu sou o outro. Mas e tu quem é? Pois sabe, tem conta que eu não sei. Não, é incrível, foi incrível. Amei e incorporei aqui. A gente sempre parece que se preenche, né? Muito obrigado, doutor Maia.
Não, a gente tenta entender um pouquinho mais de nós mesmos, né, Beatriz? Verdade. Um grande abraço, bom final de semana, tudo de bom. E a todos vocês, a ti e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Muito bem, né? Nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, como sempre, muito bom, muito positivo, muito agregador, né? A gente se complementa conversando com esse psiquiatra, esse psicanalista, esse ser humano maravilhoso que é o Dr. Herbert Edson Maia. Muito bom. Às amigas e aos amigos, muito obrigada a cada um de vocês aí pela companhia e pela energia que vocês nos mandam, viu? Muito, muito obrigada. E se tudo der certo, bom, tem uma notícia aqui do Adroaldo Bauer Correia, ele já está em casa, já está se recuperando, continua precisando do nosso apoio, né? O nosso Pix aí para ajudar o Adroaldo, não é nada assim tão grandioso, mas é necessário. E se você puder, né? Se a gente puder, vamos fazer isso pelo nosso querido amigo que não vai estar com a gente hoje, aliás, amanhã com o domingo.com, mas já está em casa se recuperando e isso é uma bela notícia, né? Então é isso, estou indo embora, agradeço a todos, obrigada. Não esqueçam não do financiamento coletivo com, né, ou pintura de cabelo não, mas se você puder ajudar para a gente continuar existindo por aqui, eu te agradeço de coração, tá? Desejo então só coisa boa. Nada de baixaria, de lado ruim, de pensar, ai, não sei o quê, para com isso, né? Olha e vê o que tem de bom aí para tu fazer. Mesmo que seja uma lasanha, uma pipoca, sei lá, né? Inventa. E se tudo der certo, eu volto e estarei aqui na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, com muita energia no coração, viu? Com aquela energia que só o Criador é que nos dá. Grande abraço e até lá.